Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, em seu coração, pecado e amaldiçoado Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era conhecido não apenas por sua prosperidade material, mas também por sua piedade e cuidado com sua família. Ele não apenas garantia que suas necessidades físicas fossem atendidas, mas também se preocupava com a espiritualidade de seus filhos. Sua prática de oferecer holocaustos por eles refletia seu profundo compromisso com Deus e sua preocupação com a integridade moral de sua família. Além de suas responsabilidades familiares, Jó também era um líder respeitado em sua comunidade. Sua sabedoria e discernimento eram frequentemente buscados por aqueles que o conheciam. Ele era conhecido por suas decisões justas e sua disposição em ajudar os necessitados. Apesar de sua riqueza e posição elevada, Jó permanecia humilde e grato pelas bênçãos que recebia. Ele reconhecia que todas as suas posses e realizações eram dádivas de Deus e não se envaidecia por causa delas. A vida de Jó era um exemplo de integridade e devoção a Deus, inspirando aqueles ao seu redor a buscarem uma vida de retidão e piedade. Sua influência se estendia muito além das fronteiras de sua própria casa, impactando positivamente todos aqueles com quem ele entrava em contato. Mesmo diante de tamanha prosperidade, Jó permanecia vigilante em seu dever de cuidar de sua família e de sua comunidade. Sua prática de oferecer sacrifícios por seus filhos demonstrava seu amor e compromisso com o bem-estar espiritual deles, mostrando que sua preocupação ia além do simples conforto material. Porém, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu, de andar por toda a terra e passear por ela. Deus pediu a Satanás que observasse seu servo Jó e disse que não havia ninguém na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto e temente a Deus. No entanto, Satanás perguntou a Deus se Jó realmente o temia, uma vez que ele era próspero e abençoado, tanto ele quanto sua casa, e tudo o que possuía. Então, Satanás lançou o primeiro desafio, dizendo a Deus, estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás desafiou o Senhor novamente, dizendo, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca nos ossos e na carne dele, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O Senhor, então, entregou Jó nas mãos de Satanás e deu apenas uma ordem, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Essa passagem bíblica apresenta um diálogo entre Deus e Satanás, onde Satanás desafia a integridade de Jó, sugerindo que este apenas mantinha sua fé intacta porque sua vida era próspera e livre de aflições. Deus permite então que Satanás teste Jó, com a condição de poupar-lhe a vida. Essa autorização para que Satanás haja contra Jó nos leva a refletir sobre o papel do mal e da diversidade na vida humana, e sobre a permissão divina para que essas forças atuem. A presença de Satanás diante de Deus nesse contexto pode ser entendida de várias maneiras. Primeiramente, ela reflete a soberania e o domínio supremo de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Deus permite que Satanás se manifeste, mas mantém controle sobre seus limites e ações. Além disso, essa presença sugere a ideia de que Satanás ainda está sujeito à autoridade divina e deve prestar contas a Deus por suas ações. Essa passagem bíblica apresenta um diálogo entre Deus e Satanás, onde Satanás desafia a integridade de Jó, sugerindo que este apenas mantinha sua fé intacta porque sua vida era próspera e livre de aflições. Deus permite então que Satanás teste Jó, com a condição de poupar-lhe a vida.
Essa autorização para que Satanás haja contra Jó nos leva a refletir sobre o papel do mal e da adversidade na vida humana, e sobre a permissão divina para que essas forças atuem. A presença de Satanás diante de Deus nesse contexto pode ser entendida de várias maneiras. Primeiramente, ela reflete a soberania e o domínio supremo de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Deus permite que Satanás se manifeste, mas mantém controle sobre seus limites e ações. Além disso, essa presença sugere a ideia de que Satanás ainda está sujeito à autoridade divina e deve prestar contas a Deus por suas ações. Essa passagem também destaca o conceito teológico da teodiceia, que busca entender como Deus pode ser bom e todo-poderoso em um mundo onde o mal existe. O teste de Jó é um exemplo dessa questão. Por que Deus permite que o sofrimento aconteça? A resposta pode estar na demonstração da fé e da confiança absoluta em Deus, mesmo em meio às maiores provações. Assim, a presença de Satanás diante de Deus nos lembra que o mal pode ser permitido como parte de um plano maior, onde a fé e a virtude humana são testadas e fortalecidas. Por fim, essa passagem nos leva a refletir sobre a natureza do livre-arbítrio e da liberdade humana. Deus permite que Satanás haja, mas cabe a cada indivíduo escolher como responder às adversidades. Jó é um exemplo de alguém que, apesar de todas as provações, permanece fiel a Deus, demonstrando a capacidade humana de resistir ao mal e de manter a fé inabalável mesmo nas situações mais difíceis. E em um fatídico dia, mensageiros vieram até Jó, trazendo notícias devastadoras. O fogo do céu consumiu suas ovelhas e servos, os caldeus saquearam seus camelôs, e, talvez a notícia mais dolorosa de todas, um violento vendaval desabou sobre a casa de seus filhos, ceifando todas as suas vidas. Então Jó se levantou, e rasgou seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ao se levantar, rasgar seu manto, raspar sua cabeça e se lançar em terra, Jó está demonstrando uma expressão intensa de luto e dor. Essas ações simbolizam não apenas seu profundo pesar pelas perdas sofridas, mas também uma manifestação externa de sua angústia interior. No entanto, mesmo em meio à sua dor e desespero, Jó toma uma atitude notável. Ele adora a Deus e profere palavras de fé e submissão. A frase, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, revela a profunda convicção de Jó na soberania de Deus sobre todas as coisas. Essa declaração reflete uma compreensão espiritual notável, sugerindo que Jó reconhece que tudo o que ele possui, inclusive sua própria vida, é um dom de Deus e que Deus tem o direito soberano de tomar ou dar conforme sua vontade. Essa passagem inicial estabelece o tom para o restante do livro de Jó, que é uma exploração profunda das questões relacionadas ao sofrimento humano, à justiça divina e à fé em meio à adversidade. A resposta de Jó diante da tragédia exemplifica uma fé resiliente e uma confiança inabalável no caráter e na providência de Deus, mesmo em circunstâncias extremamente difíceis. Aqui inicia-se o épico sofrimento de um homem que se tornaria um dos mais notáveis exemplos de fé, paciência e perseverança diante das mais severas adversidades impostas pela vida. Este é o começo da jornada de um homem chamado Jó, cujo testemunho inspirador ressoa através dos séculos, desafiando as noções convencionais sobre dor e sofrimento, e iluminando o caminho para uma fé inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da existência humana. Além de ter suportado a devastadora perda de todos os seus bens e de seus filhos, Jó foi também afligido por uma enfermidade maligna que cobriu seu corpo de chagas, da sola dos pés ao topo da cabeça. Essas feridas não só causaram uma dor física excruciante, mas também transformaram sua aparência de forma repulsiva aos olhos daqueles ao seu redor. Este angustiante cenário é vividamente descrito no livro de Jó, capítulo 7, versículo 5, quando Jó expressa: Minha carne está coberta de vermes e crosta de terra, minha pele rachou e se fez abominável. Esta imagem impactante não apenas ilustra o sofrimento físico extremo enfrentado por Jó, mas também evidencia a profunda angústia emocional e espiritual que acompanha essa aflição. A deterioração de seu corpo não é apenas uma manifestação física de sua dor, mas simbolicamente representa a total desolação que ele suporta. Não apenas como um corpo físico, mas como um ser humano imerso em uma dor tão avassaladora que o torna repugnante aos olhos dos outros.